Olá, alunos do nono ano. Dando continuidade então ao estudo dos nossos módulos, vamos agora para o módulo 8 de redação, que vai falar sobre editorial e carta ao leitor. Bom, como nós estudamos anteriormente nos outros módulos o artigo de opinião, vamos continuar estudando gêneros textuais que pertencem ao ramo jornalístico, ou seja, aparecem sempre em jornais ou revistas de grande circulação, tá bem? Primeiro, o editorial. Ele é um gênero textual que está em jornais e revistas, impresso ou online, e o seu principal objetivo é revelar o posicionamento do grupo de editores responsável pela publicação. O editorial mostra-se parcial, ou seja, ele toma um ponto de partida, ele toma um ponto de vista, opinando sempre de forma explícita sobre algum evento da atualidade. Em geral, a sua estrutura se aproxima do padrão jornalístico, apresentando o título, o lead, que é aquele pequeno resumo abaixo do título, e o corpo do texto, que é o texto em si, organizando-se nas seguintes partes. Introdução, que já apresenta o posicionamento que será defendido. O desenvolvimento, que são os argumentos defendendo o ponto de vista. E, por último, a conclusão, que é um desfecho, que sempre vai rematar de volta o posicionamento inicial. Lembrando que o editorial é um texto escrito por várias pessoas com apenas uma ideia em comum. E aí elas transmitem isso a partir do editorial e ele é totalmente parcial, ele toma o seu ponto de vista e apresenta ele claramente. Aqui nós temos um exemplo que está lá na página 118 do caderno 2 do livro de vocês. Nem tudo que cai na rede é fato. Vejam que isso em negrito é o título da nossa editorial. Aqui, nessa letra menor em itálico, nós temos o lead. Mais do que nunca, a sociedade organizada precisa se mobilizar contra a indústria de boatos, pelo simples motivo. É um atentado em série contra tudo que é de bom, nobre e justo. O lead tem sempre a ideia de resumir aquilo que será dito. Muitas vezes, por exemplo, numa página de notícias conhecida, pode ser Globo, UOL, um site de notícias, você entra e vê uma notícia lá em destaque. O que vai chamar sua atenção primeiro? Em primeiro lugar, o título, é claro. Mas em seguida do título, você sempre tem aquelas 2 ou 3 linhas que estão fazendo um resumo sobre a matéria que vai ser lida. Se te interessar a partir do lead, você geralmente continua a leitura. Se não for do seu interesse, ali você já encerra e nem continua a ler. Por isso, o lead é muito importante para fazer ali uma breve colocação do que será dito na matéria, tá bem? Aqui eu trouxe para vocês um trechinho para vocês verem como é feito. Numa de suas frases históricas, Balzac, observador impiedoso do jornalismo francês do século XIX, não se conteve. Se a imprensa não existisse, seria preciso não inventá-la. A frase costuma ser repetida a cada vez que o mundo da notícia é apontado como causa de todas as desgraças, sinal mais de preguiça intelectual que de espírito de investigação. Um desses momentos é agora, quando a proliferação de fake news chegou a níveis alarmantes. O senso comum é de que nunca se leu tanto jornal. Causa e efeito, nunca se falou tanto mal desse ofício, incluindo no pacote desejar o seu desaparecimento, sob as bênçãos de Balzac. De modo que é melhor separar os fundilhos das calças antes que seja tarde e mergulhemos numa onda de autoritarismo. Aqui nós temos então uma posição defendida pelo grupo editorial, bem apresentada e colocada, e ainda fazendo uma menção a Balzac, que é um observador do jornalismo francês de épocas passadas. O texto completo está lá no caderno 2, vocês podem conferir para ter uma ideia de como é feito um editorial, tá bem? Lembrem da estrutura então, o título, o lead e o corpo do texto. Continuando, agora nós vamos ter a carta do leitor. A carta do leitor é um texto mais marcado pela informalidade. Por quê? A carta do leitor é quando um leitor da revista ou jornal se coloca à disposição de escrever um pequeno texto sobre algum assunto. Pode ser do cotidiano, pode ser da atualidade. E ele envia essa carta para o jornal. E é claro que o jornal vai avaliar se está de acordo com o que o jornal defende. Geralmente o jornal tem uma parcialidade para certos assuntos. E se o jornal aprovar, ele vai destinar um espacinho lá para a carta do leitor, onde o leitor pode então expressar sua opinião sobre algum assunto ou alguma notícia que circulou no jornal antes. Em muitos jornais ou revistas, há um espaço que é reservado para esses textos. Eles vão expressar sempre a opinião dos leitores, como eu disse. O gênero publicado nesse espaço se chama Carta do Leitor. O propósito é oferecer ao leitor a oportunidade de comentar, apoiar, criticar matérias publicadas pelo próprio veículo, tá bem? Ou até falar sobre outros assuntos de interesse público. O que é predominante nesse tipo de texto é a primeira pessoa. Pode ser tanto do singular, eu, quanto do plural, nós. Porque como é algo muito informal e a pessoa mesma escreveu diretamente para o jornal, ela pode dar um exemplo colocando-se ali na situação que ela vai narrar, tá bem? Sempre dando, claro, uma maior subjetividade, ou seja, vai ser parcial a cada momento.
vai escrever sobre qualquer tema e vai tomar a sua parcela ali de opinião, tá bem? A mensagem que se quer transmitir também, sempre sendo subjetiva e parcial. Por não possuir uma estrutura rígida, como eu disse, é um texto bem informal, nós consideramos apenas os itens principais desse tipo de texto. Não é necessário seguir uma ordem, tá bem? Mas são necessários saber o seguinte. Como é um texto sintético, ele possui poucos parágrafos. O espaço destinado a esse tipo de texto no jornal ou revista é curto, portanto, quem o escreve não pode se prolongar bastante, tem que ser poucos parágrafos. Em geral, ele tem um vocativo, porque ele quer se dirigir ao jornal ou à revista que está inserido. Por exemplo, ele pode falar: Folha de São Paulo, venho através deste comunicar a vocês minha opinião sobre um artigo publicado há 2 semanas atrás. Sempre usando o vocativo aí durante o texto para dialogar com quem foi o não interlocutor dele, que no caso, o jornal. E pode também utilizar elementos típicos das cartas, como local e data. Lá no final da carta do leitor, colocar o nome da cidade, né, São Paulo, e a data, maio de 2020, por exemplo. Tá bem? Continuando, aqui eu tenho um exemplo que está lá no caderno 2 também, página 120, texto completo. As responsabilidades de cada um. Claro que você pode também dar um título para sua carta do leitor. É inacreditável nos dias de hoje abrirmos um jornal e lermos um pedido de tapar buracos. Esse tipo de pedido não tem de ser feito. Simplesmente os responsáveis têm que ir e fazer, pois é para isso que são responsáveis. Lamentavelmente, esse tipo de situação só é corrigida quando levada aos meios de comunicação, como aconteceu com a ERS 734, que após ter sido alvo de reportagem e ter causado vários estragos nos veículos dos usuários, está toda remendada. O cassino também se encontra todo esburacado, desviamos de um maior e caímos em um buraco menor. E não me refiro às ruas intermediárias, que estão em péssimo estado. São as vias principais mesmo. Esse tipo de solicitação não é um favor que nos fazem, é direito de todos, pois pagamos impostos para termos uma vida mais digna. Aqui, neste caso, nós vemos que a carta do leitor foi dirigida a uma questão de âmbito, né, social, aí que a sociedade passa, que são os buracos no meio da cidade que incomodam vários cidadãos. E aí o leitor quis escrever, destinado ao jornal, para poder criticar a respeito disso. O jornal aceitou aqui muito bem a carta do leitor e publicou em seu jornal para mostrar a opinião de um de seus leitores. Exercícios agora, terminamos a parte teórica do módulo, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Lembrando que eu só lembro dos tópicos principais aqui. Se vocês tiverem dúvidas nos exercícios ou na matéria, vocês têm sempre que lembrar na aula que nós temos, né, durante a semana ao vivo, tá bem? Do Aplicando Conhecimento, façam exercícios 1, 2, 5, 6 e 7. Como são dissertativos, eu peço a vocês, no plural, tá bem? Para fazê-los, tem que fazer a leitura do texto antes, comer, cuidar, educar. Como vocês bem sabem, os exercícios no plural não vão na ordem, então eu já aconselho já fazer a leitura antes, que está na página 122 do livro, caderno 2. Façam a leitura, que aí vocês podem já responder esses exercícios no plural. Os demais, do Desenvolvendo Habilidades, do 1 ao 4, façam diretamente no livro, de múltipla escolha, tá bem? Espero não ter ficado nenhuma dúvida, logo mais vocês verão também o módulo de língua portuguesa. Guardem as dúvidas que vocês tiverem, as anotações, para a aula ao vivo. Até mais e obrigada por hoje, nono ano!